marcar. E lembrando que essa avaliação, essa segunda avaliação, já é para compor a nota de AP3, tá bom? Entendido? Bom, gente, então vamos lá. Nosso assunto dessa nossa aula, que é a indução matemática, como já foi dito várias vezes para vocês, um assunto muito importante dentro de um curso como esse de matemática discreta, né? Então, você sair de um curso de matemática discreta sem aprender bem o uso da indução matemática é um tanto complicado, não é interessante, certo? No meu canal, eu coloquei lá algumas playlists, alguns vídeos sobre esse assunto. Eu gostaria até de mostrar aqui para vocês, tá bom? E aí fica mais fácil caso vocês precisem encontrar outras fontes. Mas estou aqui a compartilhar a tela. Vamos lá. Então é o seguinte, quando você entrar lá no canal, você procura essa opção playlists, certo? E nessa opção playlists, vocês vão encontrar a primeira relação de playlists salvas. Então, aqui tem várias playlists que eu salvei, são playlists de canais que eu conheci e que achei interessante, que podem contribuir para o aprendizado de vocês. Então, logo de cara, você já tem aqui uma playlist sobre métodos de indução. Essa playlist está muito legal, está muito tranquila. Então, se você não compreender bem a minha explicação hoje, provavelmente você conseguirá compreender através dessa outra playlist aqui. E temos várias outras, de matemática discreta, lógica aplicada com computação, certo? Enfim, explorem esse material e, nessa daqui também tem indução, enfim, tem muito conteúdo aí para vocês explorarem, tá certo? Então, falta de conteúdo para complementar a nossa explicação hoje não é problema, certo? Vocês precisam, enfim, acessar lá o canal para poder consultar esse material, beleza? Bom, vou fechar aqui e vamos aqui para nosso assunto de hoje. Então, como eu havia dito para vocês, nossa aula de hoje eu fiz a partir desse material do livro do professor Paulo Glauc, dessa série Matemática, aliás, esses livros didáticos de informática da Federal do Rio Grande do Sul, especificamente esse livro Matemática Discreta para Computação Informática. Então, eu já falei várias vezes desse livro, é um dos livros que eu mais curto, né, dos que eu tenho de matemática discreta, porque ele é muito focado, né, para computação informática. Então, ele tem, nos seus capítulos, sempre tem algum conteúdo em que o estudante pode verificar onde é que ele vai aplicar isso dentro do campo da computação da informática. Isso não quer dizer que não seja interessante também para outras áreas, né? Também é interessante, afinal de contas, temos colegas da matemática aqui entre nós, beleza? Então, passar aqui. Seguinte, esse é o nosso programa de hoje. Nós vamos começar com o princípio da indução matemática, depois vamos ver a prova indutiva, o segundo princípio, definição indutiva. Então, são esses 9 itens que a gente vai dar uma olhada. Esses, os itens de 5 a 9, talvez a gente não tenha condições de ver com uma certa profundidade, né? Mas eu vou, pelo menos, comentar sobre eles, porque são assuntos que vocês verão em outras disciplinas aqui do curso de Ciência da Computação. Beleza? Bom, para início de conversa, né, o que vem a ser o princípio da indução matemática, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando se fala de princípio da indução matemática é que ele é uma técnica para lidar com tipos de dados, certo? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, o que é o princípio da indução matemática? É um princípio para lidar com tipos de dados, certo? E o segundo ponto importante é com relação a essa chamada relação de boa ordem. A relação de boa ordem, né, é um princípio matemático bem interessante também, que diz o seguinte, que todo conjunto não vazio, né, de elementos, todo conjunto não vazio de elementos de um tipo de dado, né, então eu tenho aqui um conjunto qualquer. Esse conjunto é não vazio, de um tipo de dado qualquer, certo? Esse conjunto tem pelo menos um elemento mínimo, né, segundo essa ordem de relação, no caso aí, como exemplo, o conjunto dos números naturais, certo? Recapitulando, então, o que é que o princípio da boa ordem diz?
que todo conjunto que não é vazio, né, e que ele possui alguma ordem, né, ele tem um elemento mínimo, certo? Então, o exemplo aí do conjunto dos números naturais é muito fácil a gente compreender, certo? Afinal de contas, números naturais, né, dependendo do autor, você vai ter ou 0 ou 1 um, como sendo o elemento mínimo. A partir daquele elemento mínimo, o que, é que vai acontecer? Os outros elementos eles serão criados, né, serão construídos a partir daquele elemento mínimo. E outra coisa, no princípio da boa ordem, como o próprio nome já diz, você tem aí uma ordenação, certo? Então, eu sugiro a vocês, a título de exercício de casa, vocês darem uma procurada, pesquisar sobre o princípio da boa ordenação ou princípio da boa ordem, PBO. Facilmente vocês vão encontrar muito material na internet, certo? Então, o princípio da indução está fundamentado nesse outro princípio, beleza? Bom, ainda sobre o princípio da boa ordem, a gente pode dizer o seguinte, ó, se eu tenho um determinado conjunto, ao qual ele está, digamos assim, regido por esse princípio da boa ordem, eu vou poder aplicar indução, certo? Então, daí você já pode imaginar o seguinte, um conjunto não ordenado, um conjunto que não segue o princípio da boa ordem, ele não poderá ser aplicado indução nele, certo? Então, é necessário a gente atentar para isso, certo? Um outro ponto interessante, para provar propriedades que valem para todo elemento. Então, esse princípio da boa ordem, ele vai ser útil para isso, que é basicamente o que a gente faz na indução matemática. A gente prova uma determinada propriedade para todos os elementos daquele conjunto. Então, eu tenho um conjunto que está devidamente ordenado, que ele tem o princípio da boa ordem, ou seja, ele tem um elemento mínimo. Eu vou verificar determinada propriedade, se essa propriedade vale para todos os elementos daquele conjunto, certo? Desde o primeiro elemento até o késimo elemento, correto? Bem, aqui ele diz assim, por simplicidade, nós vamos considerar o conjunto dos números naturais, né? Então, geralmente, vocês já devem ter observado, inclusive nos exemplos que foram apresentados na pré-aula, né? E também, quando a gente falou sobre indução, ainda que superficialmente na aula passada, né? A gente está utilizando o tempo todo o conjunto dos números naturais, né? Mas o nosso autor está dizendo também que qualquer outro conjunto isomorfo ao conjunto dos números naturais pode ser utilizado, né? Então, lembre-se do que vem a ser a isomorfia, né? Isomorfia quer dizer a mesma forma, certo? Bom, um exemplo simples que vai ilustrar o princípio da indução matemática é o chamado efeito dominó. Ora, todo mundo aqui que um dia, né, brincou de pegar um dominó e colocar suas peças, né, em pé, enfileiradas, como está essa imagem aí do lado, né, e depois empurrar a primeira peça para ver ela derrubar todas as outras, né, sem querer, já estava aplicando o princípio da indução matemática. Então, no dominó, a gente sabe que ao derrubar a primeira peça, todas as demais serão derrubadas. Então, basicamente, é isso, né? Então, é um efeito que ele vai, como é que se diz? Se propagando para as demais. Então, suponhamos que essa minha primeira peça seja o meu primeiro elemento, né? Então, o que vale para esse primeiro elemento vai valer para o segundo, e assim sucessivamente, até o enésimo elemento, que seria o nosso último elemento dos nossos dominós, correto? Bom, então, como ele diz aqui, ó, para estar certo que ocorrerá a primeira peça derrubada, né, na direção dos lineares, se qualquer peça está suficientemente próxima, né, então, aqui nós vemos que, por 1, a primeira peça é derrubada, por 2, a segunda, por 3, assim sucessivamente. Né? Então, aí você vê claramente, né, que a ideia do princípio da boa ordenação, né, muito clara aqui para vocês. Então, portanto, para um I tão grande quanto se queira, a iésima peça será derrubada logo para qualquer N, aquela propriedade está valendo. Ou seja, qual é a propriedade? A propriedade de derrubar. Certo? Bom, esse exemplo é um exemplo clássico que em todo livro, todo texto que fala de indução matemática, muito provavelmente ele vai aparecer. Ou esse exemplo do dominó, ou aquele exemplo da escada infinita que eu usei em aula passada. Beleza? Bom, então, como é que a gente pode resumir o princípio da indução matemática?
de acordo com o professor Paulo Bloch, né, se o início é correto e se alguma coisa pode dar errado, então sempre estará correto. Certo? Então, esse seria mais ou menos um resumo do princípio da indução matemática. Beleza? Bom, agora a gente parte para onde? Para uma definição, agora uma definição formal do que vem a ser o princípio da indução matemática. Então, eu tenho aqui Pn, uma proposição sobre M. Veja que M está sendo definido, é um conjunto, né? Então, M é um conjunto, está definido da seguinte maneira. O N pertence aos números naturais, tal que N é menor ou igual a M, né? E M pertence aos naturais. Ou seja, eu tenho aqui um N, né? Que pertence aos naturais. Esse N ele pode ser menor ou igual a M. No caso aqui, o N seria a quantidade total de elementos do meu conjunto M maiúsculo. E esse M também pertence aos naturais. Bom, o princípio da indução matemática, né? Formalmente falando, diz o seguinte: Pn é verdadeiro, ou seja, a propriedade P ela é válida para o M, né? Ela é verdadeira. Para qualquer K pertencente a M, se o PK é verdadeiro, então o PK mais 1 deverá ser verdadeiro também. Então, vejo que nesse caso aqui, nós temos uma condicional, uma implicação lógica, certo? Então, vocês devem estar lembrados que quando a gente estudou implicação lógica lá na disciplina de lógica matemática, foi dito para vocês que uma determinada fórmula implica logicamente em outra, ou melhor, eu tenho aqui uma fórmula φ, ela implica logicamente uma fórmula φ, se toda vez que a fórmula φ for verdadeira, a fórmula φ também será verdadeira. Em outras palavras, vocês podem observar, e eu posso aplicar isso tranquilamente aqui. Então, eu estou assumindo que PK é verdadeiro, né? Então, que a propriedade P ela é verdadeira para o késimo elemento. Então, se ela é verdadeira para o késimo elemento, ela também deverá ser verdadeira para o késimo mais um elemento. Como a gente está trabalhando em cima do princípio da boa ordenação, significa que esse késimo mais um elemento é o quê? É o elemento seguinte ao késimo elemento. Certo? Então, a ideia da indução matemática é essencialmente essa. De uma certa maneira, a gente não deveria dizer que é válido para todos os K elementos. Então, na verdade, a gente faz o seguinte: a gente assume um determinado késimo elemento, né? Esse késimo elemento pode ser o último elemento, pode ser o penúltimo elemento, não sei, ele é um késimo elemento. E a gente sabe que depois daquele késimo elemento vai ter um elemento seguinte, certo? Que seria, no caso, o késimo mais um elemento. Então, se eu assumo que é verdadeiro para o késimo elemento, então ele também deve ser verdadeiro para o késimo mais um, ou seja, para o elemento seguinte. Então, o elemento seguinte também deve fazer com que a propriedade, né, satisfaça a propriedade P. Ok? Então, se essa minha condicional, se essa minha implicação lógica é verdadeira, significa o quê? Para qualquer N pertencente aos naturais, aí sim, aí eu estou falando de qualquer N, né, dentro de um determinado universo, essa propriedade será verdadeira. Ok? Quando a gente começa a estudar isso, em geral, a gente fica pensando assim, por que usar K, usar N e tal, né? Porque não seria mais interessante sempre usar a mesma letra para todas as situações? Não é interessante isso, certo? Então, vocês devem lembrar que quando eu utilizo o K, né, eu estou me referindo a determinados elementos dentro daquele conjunto. No caso de eu utilizar o N, eu já estou ampliando mais a minha, digamos assim, o meu raio de ação, beleza? Bom, então, dito isso, o que é que a gente pode observar? Que essa parte aqui, né, esse componente do princípio da indução matemática é o meu chamado, a chamada base da indução, ou passo base, né? Isso não é nenhuma novidade para vocês, porque a gente viu isso na nossa aula sobre soluções em forma fechada. Tá? Na semana passada, vocês devem estar lembrados que a gente viu, e eu vou dizer para vocês, aqui ainda não é a aula de indução matemática, a gente vai ter algumas noções, mas a aula de indução matemática é a seguinte, certo? E aí vocês vão começar a perceber umas diferenças com relação ao que eu falei na aula passada. Inclusive, eu falei hoje na hora de comentar as questões do quiz. Então, vamos lá. Vejam bem, a base da indução, eu estou considerando o caso M, né? Então, seria o meu primeiro elemento, certo? Esse primeiro elemento,
ele obrigatoriamente é o elemento 0, é o elemento 1? Não, como foi dito, né, se for um conjunto isomorfo ao conjunto de números naturais, e ele segue o princípio da subordinação, então é aquele primeiro elemento, ele pode ser o 2, o 3, o 4. Vamos ver um exemplo que o nosso elemento n é o número 4, tá certo? Isso temos no próximo capítulo. Bom, aqui a nossa hipótese de indução é o caso PK. Então, vejam bem, vamos voltar para cá, para a nossa implicação lógica, e aí fica bem claro para vocês entenderem. Quando a gente estudou lógica proposicional no primeiro período, eu apresentei para vocês a implicação lógica e argumentos também, eu dizia que o antecedente de uma condicional também podia ser chamado, no contexto de um argumento, de hipótese. Então, no caso aqui, a minha hipótese de indução é PK. E aí, nesse caso, a gente assume PK como sendo verdadeira, certo? Entendido? Então, eu estou assumindo PK como verdadeira, é minha hipótese de indução. Vocês vão ver que a hipótese de indução, ela vai ser a própria propriedade que a gente vai estar querendo demonstrar, tá certo? Bom, e o meu passo de indução é justamente a minha conclusão aqui do meu argumento, ou melhor, essa parte aqui da minha implicação. Ora, foi dito para vocês que esse psi, ele é consequência lógica do φ, né? Vamos chamar PK de φ e PK mais 1 de psi, certo? Se toda vez que esse daqui for verdadeiro, né, PK mais 1 for verdadeiro, PK também deverá ser, aliás, toda vez que PK for verdadeiro, PK mais 1 também deverá ser verdadeiro, certo? Então, é isso, certo? Então, o que é que eu preciso trabalhar? Eu preciso mostrar que, a partir da minha hipótese de indução, né, que eu assumo como sendo verdadeira, eu vou chegar no meu PK mais 1 e ele também será verdadeiro. Então, como essa implicação lógica é demonstrada, então, vale para qualquer n pertencente aos naturais. Correto? Bom, então, só para fechar, é uma forma tradicional, né? Nós denominamos o princípio da dedução matemática, teremos algumas formulações alternativas, que a gente vai ver adiante, e, como é dito aqui, a prova indutiva ou prova por indução é uma técnica de demonstração muito comum, tanto em ciência da computação como em ciência em informática, não é do domínio da lógica pura, e aí é um ponto interessante, certo? Então, apesar de nós utilizamos algumas nomenclaturas, algumas expressões que são típicas da lógica proposicional, a indução matemática não é do domínio da lógica pura, beleza? Eu teria aqui uma lógica mais aplicada, certo? Bem, definição indutiva e definição recursiva são termos comuns. A gente viu rapidamente alguma coisa sobre definições recursivas, né? E aí hoje eu gostaria de voltar para esse assunto para deixar a coisa mais codificada mesmo para vocês, certo? E vamos adiante. Bom, no caso aqui, ele está mencionando o conceito de recursão, que a gente vem trabalhando desde da primeira sessão do pensamento recursivo, né? Então, a recursividade é um conceito próximo ao da indução, ele é presente na maioria das linguagens de programação, que é a recursão. Isso já é velho conhecido de vocês. Bom, alguns exemplos de construções baseadas em indução e recursão que são do interesse da ciência da computação e da informática, né? Então, nós temos aí computações de um autômato finito. A gente já falou sobre autômato finito em outro momento, aqui na nosso curso de matemática discreta. A gente vai voltar a falar ele agora. E lembrando que autômato finito, assim como BNF, né, que é a fórmula de impacto final, expressões regulares, né, são assuntos que vocês irão ver em profundidade na disciplina Linguagens Formais e Autômatas, correto? Então, aqui vocês vão compreender como é que a gente utiliza a indução matemática dentro desse contexto, e lá em Formais e Autômatas, vocês vão aprofundar mais ainda o conhecimento de vocês. O bom é que vocês já vão chegar em Formais e Autômatas com alguma ideia do que vem ser um autômato finito, do que é uma expressão regular, do que é uma gramática, certo? Então, eu acredito que vocês terão muito menos dificuldade de compreender esses assuntos, né, do que se vocês não tivessem tido essa oportunidade agora. Bom, vamos agora passar para a prova indutiva, né? Isso foi apenas um preâmbulo para a gente poder
entender bem, né, o que vem a ser a indução. Então, lembre-se bem, ó, indução matemática é um conceito mais amplo. A prova indutiva é um conceito que a gente utiliza em indução matemática. Certo? Às vezes a gente pode acabar achando que prova indutiva e indução matemática seriam sinônimos, mas não. Uma coisa, a indução é um conceito bem mais amplo. Beleza? Bom, então, a prova indutiva ou prova por indução é uma técnica de demonstração baseada no princípio da indução matemática. Então, veja aí, ó, a prova por indução é baseada no princípio da indução matemática. Ora, ele não é domínio da lógica pura, já falamos isso, e limita-se a confirmar se PN é correto. Então, vejam bem, quando a gente está utilizando prova por indução ou prova indutiva, nós estamos apenas preocupados em dizer que uma determinada propriedade P ela é correta para todos os n de um determinado conjunto, certo? Geralmente os números naturais. Infelizmente, através da prova por indução, eu não consigo encontrar soluções, né, em forma fechada. A gente viu solução em forma fechada na aula passada, né? Vimos que é um trabalho que exige um certo talento mental, né, uma certa criatividade matemática, certo? Mas a gente utiliza a indução para provar se aquela determinada solução que a gente encontrou, se aquela candidata à solução, ela é válida, né? Ou melhor, se ela é correta, correto? Ok? Bom, a demonstração por indução, a gente demonstra a base, né, que é o caso PM, a gente fixa um determinado K, suponhamos que ela é verdadeira, ou seja, a nossa hipótese de indução, e a gente vai demonstrar o passo de indução, que é essa implicação lógica que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então, resumidamente, é isso a nossa prova indutiva. Bom, vamos a exemplos. Com exemplos, a coisa fica muito mais tranquila. Como esses exemplos já estão feitos aqui nos slides do professor Paulo Blau, é necessário que vocês tenham uma certa atenção, né, para compreender como é que foi o desenvolvimento. Se nós tivermos tempo, eu vou desenvolver alguns exemplos na nossa lousa digital hoje ainda, né? Mas não sei se vai dar tempo a gente ver isso aí, mas vamos lá. Bom, então, temos aqui a nossa propriedade. A propriedade Pn diz que n é menor do que 2 elevado a n. Ou seja, aqui eu tenho um teorema. Para qualquer n pertencente aos naturais, pense que n é menor do que 2n. Então, essa sentença aqui, né, que está escrito em verde e tal, bonitinho, é um teorema. Bom, a gente viu em aulas passadas que enquanto um teorema não é demonstrado, ele não pode ser chamado de teorema, né? Ele é apenas uma conjectura, certo? O que a gente fazia, o que a gente fez, na verdade, na aula sobre soluções em forma fechada, foi propor conjecturas. Certo? Então, quando você propunha uma solução em forma fechada, na verdade, você estava fazendo uma conjectura. Depois que você estabelecia uma prova, né, que você demonstrava que aquela solução em forma fechada, ela vale, ela é correta, aí sim aquela conjectura passa a ser um teorema. Certo? Só mesmo para vocês refrescarem a memória de vocês. Certo? Então, eu tenho aqui esse meu teorema, e agora a gente vai usar a prova por indução, prova indutiva, para demonstrar que essa propriedade é válida para todo n. Certo? Então, primeiro, a base da indução. No caso aqui, a base da indução é o número 0, certo? E aí vocês sabem que existe toda uma celeuma grande em incluir ou não incluir o zero nos naturais. Mas isso é uma guerra que existe entre os matemáticos. Não cabe a nós aqui discutir isso. Tá bom? Bem, vamos lá. O passo base está provado, como vocês podem observar aqui. E vejam bem, nesse caso aqui, como eu havia dito para vocês anteriormente, a gente ia trabalhar com inequações, né, que é o nosso caso aqui. Então, vejam bem. Então, 0 é menor do que 1, afinal de contas, 1 é igual a 2 elevado a 0. Observem bem, nesse caso aqui, ó, desse lado aqui da inequação, eu estou mostrando para quem lê a minha demonstração, a minha prova, que essa igualdade é verdadeira, certo? Entendido? Então, todo mundo aqui sabe que qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. E aí, estou mostrando que essa sentença aqui, e vocês devem encarar isso daqui como sendo uma sentença proposicional, né? E todo mundo aqui sabe que sentenças proposicionais são aquelas que têm um valor de verdade, verdadeiro ou falso,
Então, isso daqui está tranquilo, valendo como sentença proposicional. Caso base ok, vamos agora fazer o nosso passo, a nossa hipótese de indução. Vejam que no caso da hipótese de indução, eu estou supondo, suponho que para K pertencente a N, né? Então vejam aí, esse K é um elemento qualquer dentro do conjunto dos números naturais, certo? Então, é aí que eu estou colocando para vocês, que eu queria chamar a atenção, da importância da gente utilizar letras diferentes, porque elas representam contextos diferentes. Certo? Então, no caso aí, eu estou pegando um K qualquer, né, que pertence aos números naturais, certo? Esse K é um elemento qualquer. E eu estou assumindo que para esse K, a sentença, ou melhor, a propriedade P, que é igual a K é menor ou igual a 2 elevado a K, ela é verdadeira. Então, essa é a minha hipótese indutiva, certo? Então, lembre-se que a hipótese indutiva, ela é assumida como sendo verdade. E aí você pode observar também que a hipótese indutiva, a forma dela aqui, né, está igual à nossa proposição original. O que difere é que, na proposição original, eu tenho esse N, e esse N significa todos os N's pertencentes, para qualquer N pertencente aos naturais. Já esse K, ele é um K qualquer, que pertence aos naturais. Certo? Não sei se está dando para vocês compreenderem a sutil diferença entre esse N, que pertence aos naturais, para qualquer N que pertence aos naturais, e esse K que pertence aos naturais. Então, é um elemento que pertence aos naturais. Beleza? Bom, definida a minha hipótese de indução, a gente vai fazer o quê? Partir para o passo de indução. No caso do passo de indução, é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Nós temos o seguinte, nós temos que provar PK mais 1 vai ser K mais 1 menor do que K elevado a K mais 1. Então, vejam que no lugar do K, agora eu tenho K mais 1, ou seja, esse meu K é o meu késimo elemento, e o meu passo de indução se refere ao elemento seguinte. Correto? Entendido? Então, é que tá. Então, eu preciso provar isso aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai observar o seguinte, que K mais 1, né, é menor do que 2K mais 1, que esse 2K é a minha hipótese de indução. Certo? Então, eu peguei a minha hipótese de indução, aliás, eu pego a minha hipótese de indução e adiciono 1 em ambos os lados. Certo? Como eu adicionei 1 em ambos os lados da minha hipótese de indução, significa que a desigualdade, né, ou seja, essa desigualdade aqui, ela se manteve. Correto? Entendido? Então, isso aqui é álgebra básica. Então, mantive a desigualdade, ok. Bom, o que é que a gente observa aqui? A gente observa que 2K mais 1, essa expressãozinha aqui, ela também pode ser representada dessa maneira. 2K mais 2K. Correto? Então, mais uma vez, álgebra básica. Ao passo que a soma de uma expressão que eu tenho a bases iguais, expoentes iguais, né, potências de mesma base, eu posso, aqui eu tenho 2K mais 2K, isso também equivale, né, vejam aqui a igualdade, a 2 vezes 2 elevado a K, que por sua vez, olha como é interessante isso aqui, que por sua vez, isso daqui dá igual a 2 vezes elevado a 2 elevado a K mais 1, desculpa. Certo? Então, o que é isso daqui? O que é esse 2 elevado a K mais 1? É justamente o lado direito aqui da minha desigualdade, né, da minha equação, mas vocês observam que, a partir daqui, todo esse percurso, vamos dizer assim, eu demonstrei que a partir da minha hipótese de indução, certo? Se eu adicionar 1 à minha hipótese de indução, eu vou chegar a 2 elevado a K mais 1, correto? Então, se eu conseguir demonstrar isso aqui, significa o quê? Vou finalizar minha prova dizendo para aquela pessoa que lê, logo, para qualquer N pertencente aos naturais, pense que N é menor do que N elevado a... Aqui botou 2, mas na verdade era um N. Foi um erro aqui do estagiário. Certo? Entendido? Ou seja, a gente acabou provando isso aqui. Beleza? Bom, exemplo muito simples. Vamos agora para um exemplo um pouco mais
complicadinho. Nesse nosso exemplo, nós continuamos com uma inequação, certo? Nós temos essa propriedade, 2 elevado a n é menor do que n fatorial, e aí eu tenho o seguinte teorema. Para qualquer n pertencente aos naturais, se n é maior do que 3, então 2 elevado a n é menor do que fatorial de n. Vejam que nesse caso aí, o nosso caso base não é mais o zero, certo? O meu teorema, ele já está dizendo que o n tem que ser maior do que 3. Como eu estou falando de números naturais, o primeiro número maior do que 3 já vai ser o quê? O número 4. Então, o meu caso base deverá ser em cima do 4. Então, vejam que o meu K vai ser igual a 4 para a minha base da indução. Outra coisa, observe que a partir do momento que a gente já entra no campo da prova, eu já preciso estabelecer valores para o K, né? Então, no exemplo anterior, o K era igual a 0, né, na base da indução. Nesse nosso exemplo agora, o K é igual a 4, certo? Entendido? E aí a gente vai demonstrar aqui, ó. Então, a minha proposição diz o seguinte: 2 elevado a n menor do que fatorial de n. Ora, 4 elevado a 2 dá 16, e 16 é menor do que 24, que 24 é o quê? É o fatorial de 4. Né? 4 fatorial é igual a 24. Demonstramos o caso base. Agora a gente vai para a nossa hipótese de indução. Então, na hipótese de indução, a gente supõe que o K é maior do que 3. E nós vamos assumir como sendo verdadeira que PK, né, tá o quê? 2 elevado a K é menor do que K fatorial de K, também é verdade. Beleza? Passamos para o passo de indução. Então, no passo de indução, a gente vai provar isso aqui. Então, isso que a gente coloca no início do passo da indução é aquilo que a gente deseja provar. Certo? Entendido? E vocês vão observar que o nosso objetivo, né, é chegar aqui, ó. Chegar nesse fatorial de K mais 1. Ok? Então, a partir de 2 elevado a K, né, quando eu adicionar um elemento, ou seja, eu fizer o K mais 1, né, eu deverei chegar nesse K mais 1, fatorial de K mais 1. Bom, então, para início de conversa, a gente tem o 2 elevado a K mais 1. Nós sabemos que isso daqui é igual a 2 vezes 2K. Isso daqui já é algo que a gente viu no exemplo anterior, né, álgebra, né? E o que é que a gente vai fazer? Ora, se eu tenho aqui 2 vezes 2 elevado a K, né, o que é que nós fizemos de diferente aí? Né? Nós temos aqui esse 2 vezes alguma coisa. Então, eu preciso fazer 2 vezes K fatorial para quê? Para manter essa desigualdade tranquila, não boa. Certo? E foi isso que a gente fez aqui. Beleza? Ora, colocamos esses 2 vezes 2K, né? Certo? Ó, pegamos aqui a nossa hipótese de indução, ela era 2 vezes K, temos que é 2 vezes 2 vezes 2 elevado a K, então multiplicamos por 2 também, o outro lado, né, no caso aqui da minha hipótese de indução, e nisso a gente tem que, isso daqui, né, tem que ser menor do que K mais 1, que é o meu K. Quem é esse K mais 1? É justamente o elemento seguinte ao Késimo elemento, vezes K, né, fatorial de K, ok? Então, vejam que a gente está tentando, né, sempre manter a desigualdade, ok. Então, aqui, a gente multiplicou, temos 2 multiplicado por K vezes 2, e aqui o K mais 1, que é justamente esse elemento aqui, vezes K, ó, vezes K, vezes K. E nós sabemos que, pela propriedade dos fatoriais, K mais 1 vezes K vai ser K mais 1 fatorial. Né? Ou melhor, fatorial de K mais 1. Pronto, chegamos a isso aqui, e aí, resultado, demonstramos numa boa a nossa sentença. Né? Então, logo, para qualquer n pertencente aos naturais, se n maior do que 3, então 2 elevado a n vai ser menor do que fatorial de n. Correto? Bom, mais um exemplo. Esse nosso exemplo aqui, ele já é um exemplo que envolve igualdade. Certo? No caso aqui, vejam bem, eu tenho a seguinte sequência numérica.
1 mais 2 mais até n, isso daqui vai ser igual a n ao quadrado mais n dividido por 2. Ou seja, temos aqui um teorema. Para qualquer n pertencente aos naturais, tem-se que a soma desses n elementos vai ser igual a n ao quadrado mais n dividido por 2. Beleza? Bom, nosso passo da indução começa com 0, e aí, beleza, provado aqui. Nossa hipótese de indução, a gente supõe um K pertencente ao N, e aí nós, onde nós tínhamos N, a gente coloca K, correto? Então, a gente está assumindo que isso aqui é verdadeiro, beleza? Aí aqui eu preciso que vocês foquem um pouquinho a atenção. Deixa eu pegar aqui uma água, que eu estou com a garganta seca, de tanto falar. Então, meus amigos, vamos lá. Vejam bem, esse exemplo aqui ele já é um exemplo um pouquinho mais complicado e que exige uma atenção redobrada de vocês. Então, vejam bem, o nosso passo da indução, você deve lembrar sempre que a hipótese indutiva, eu estou assumindo um K. No passo de indução, é o elemento seguinte, certo? Então, partindo do princípio da coordenação, eu tenho um késimo elemento, o meu elemento seguinte vai ser o késimo mais um elemento. Então, vejam que nesse ponto, né, ó, onde tinha K, agora eu tenho K mais um, certo? Então, isso daqui vai ser a minha sequência, né? K, ó, aqui fica muito claro vocês observarem isso. Desse 1 até o K, o que é que nós temos? Nós temos o nossa hipótese de indução. A partir daqui, ó, mais K mais 1, já é o quê? Já é meu passo indutivo. Mas observem que, no final das contas, eu vou ter K mais 1 ao quadrado, mais K mais 1, né? Mais K mais 1 sobre 2. Então, isso daqui, né, deverá ser válido caso eu vá até o K mais um elemento. Bom, aí o que é que a gente faz? A gente pega a nossa hipótese de indução, né? No caso aqui, ó, 1 mais K. Vejam que, nesse caso, ó, até colocamos entre parênteses, para ficar mais claro ainda para vocês, que do 1 até o késimo elemento, eu estou falando de quem? Da minha hipótese de indução. Já esse K mais 1, já é o elemento seguinte. Então, isso daqui, né, é o quê? É K ao quadrado mais K sobre 2, que é o que você tem aqui, ó. Correto? E eu tenho que somar com K mais 1. Ok? Beleza? Então, mantendo a igualdade, eu somo K mais 1 também do outro lado, ou seja, eu tenho que pegar esse lado aqui, somar com K mais 1, e aí eu vou obter isso daqui, ó. Certo? K ao quadrado mais K sobre 2 mais 2 vezes K mais 2 sobre 2. Certo? Bom, fazendo algumas manipulações algébricas, né, depois vocês podem até fazer isso aqui no papel, que aí fica mais organizadinho, tá? Para vocês entenderem melhor. Certo? Nós vamos chegar no final tendo K mais 1 ao quadrado mais K mais 1 sobre 2, que é justamente esse elemento lá do meu passo de indução. Então, eu fiz a minha demonstração desenvolvendo, né, essas equações, e aí ficou bem tranquilo. Então, não é difícil. Né? O que é que exige de vocês? Exige algum conhecimento de álgebra elementar, essa álgebra que a gente aprende no ensino médio, né? No caso, produtos notáveis, como fatorar uma equação, polinômios, esses assuntos aí. Certo? Não é difícil. Beleza? Vamos adiante. Bom, esse próximo exemplo aqui já é um exemplozinho um pouco diferente dos exemplos que a gente viu anteriormente. Então, no livro do professor Paulo Blau, ele utiliza esse símbolo aqui, que é a hashtag, né, ou sustenido, ou sequilha, né, depende de como você chama, o símbolo para denotar a cardinalidade de um determinado conjunto, certo? Ou seja, os elementos, né, a quantidade de elementos que um determinado conjunto tem, certo? Então, aqui é o cardinal desse conjunto. Então, ele está dizendo o seguinte, que o cardinal de um conjunto das partes, né, é igual a 2 vezes, aliás, a 2 elevado ao cardinal de A, certo? Ou seja,
a esse N. Então, se o cardinal de um conjunto A é N, então, o cardinal de 2 elevado a A, né, 2A, quer dizer, é 2 elevado a N. Vejam que isso daqui é o conjunto das partes. Lembre-se da aula sobre teoria de conjuntos. Então, a gente bota assim, 2 elevado a A, não é no sentido de potência, mas de conjunto das partes. Então, isso justifica essa notação. Bom, então, nosso teorema, né, limitado aos conjuntos finitos, vejam bem, esse teorema aqui está bem específico com relação aos conjuntos finitos. Para todo, ou para qualquer conjunto finito A, se o cardinal de A é igual a N, então, pense que o cardinal do conjunto das partes é 2 elevado a N. Ou seja, eu tenho aqui um determinado conjunto, ele tem um determinado cardinal, vamos supor, o cardinal é igual a 3, são 3 elementos. Então, o cardinal do conjunto das partes vai ser 2 elevado a 3, no caso 8. Então, o conjunto das partes daquele conjunto que eu acabei de falar, ele vai ter o quê? 8 elementos. Isso é algo que também já foi visto por vocês em outros momentos. Bom, vamos, antes da gente entrar na prova propriamente dita, vamos ver aqui esse exemplo motivacional. E aí, a partir desse exemplo motivacional, vocês vão entender bem direitinho. Eu tenho aqui um conjunto P, né? Então, o conjunto das partes de P, certo? Ele vai começar o seguinte, ó. Se o meu conjunto P é um conjunto vazio, o conjunto das partes dele vai ter quantos elementos? Vai ter um elemento, que no caso é o conjunto vazio. Se o conjunto P, conjunto qualquer, tem um elemento, no caso aqui o conjunto A, então o conjunto das partes desse conjunto vai ter o quê? 2 elementos, que no caso, um conjunto vazio e um conjunto unitário formado pelo próprio conjunto A. E assim sucessivamente, ó. AB, aqui eu tenho 2 elementos no meu conjunto. O conjunto das partes dele vai ter o quê? Vai ter o conjunto vazio, vai ter 2 conjuntos unitários, no caso, o conjunto formado por A e por B, e o próprio conjunto AB em si. Então, observem que a lei de formação, 2 elevado a N, está sendo seguida à risca, né? Onde N é o que? O meu cardinal do conjunto. Então, aqui o cardinal do conjunto era 0, 2 elevado a 0 dá 1. Aqui o cardinal do conjunto é 1, 2 elevado a 1 dá 2, ó, 2 elementos, né, o conjunto das partes. Então, o cardinal do conjunto das partes aqui é 2. Aqui eu tenho 2 elementos. O cardinal do conjunto das partes do conjunto com 2 elementos é o quê? 4. Então, eu tenho 4 elementos, né? 1, 2, 3 e 4 como cardinal do meu conjunto das partes. Beleza? Bom, dito isso, né? Temos só aqui o terceiro elemento, mais um conjunto com 3 elementos. E aí, o que, é que a gente observa? A gente observa, né, que esse conjunto, né, das partes de AB e de ABC, metade desse conjunto, né, dos elementos, corresponde a esse conjunto aqui, AB, correto? Ou seja, esse conjunto formado por ABC, o conjunto das partes desse conjunto aqui, é formado pela união de AB com o conjunto C, esse conjunto AC, BC, enfim, todos esses elementos aqui, né, feita a união com AB, formam o conjunto das partes desse conjunto S qualquer aqui, correto? Bom, vamos adiante. Ora, a outra metade desse conjunto, né, corresponde o quê? A AB, ok? Então, adicionando C a cada conjunto, nós vamos ter, ó, que AB, né, a união, conjunto, fazemos a união de todos. Então, o que aqui isso quer dizer? Que o cardinal do conjunto das partes desse conjuntozinho ABC, ele vai possuir o dobro de elementos, né, do cardinal desse conjunto AB, ok? Isto é, cada elemento adicionado a um conjunto duplica o cardinal do correspondente ao conjunto das partes. Então, essa foi uma observação que foi feita a partir do momento que você passa a analisar esse exemplo motivacional, né? Você percebe justamente isso daqui. Bom, então, isso daqui pode ser encarado como sendo o quê? Como sendo um teorema. Beleza? Bom, aí nós vamos agora partir para a nossa prova por indução. Nossa base de indução vai ser o quê? Vai ser o conjunto vazio, certo? Nosso conjunto vazio, K é igual a 0, o cardinal do conjunto A vai ser igual a 0, né? Então, o conjunto A é o conjunto vazio, e o conjunto das partes dele vai ter o quê? Um elemento, no caso, formado pelo próprio conjunto vazio. Beleza? Então, o caso base é feito. Bom,
P0 é verdadeira, pois o cardinal do conjunto das partes de um conjunto vazio é igual a 1, que é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 2 elevado ao cardinal do conjunto vazio. Ok? Foi o que a gente estava dizendo lá no início. Bom, nossa hipótese de indução diz o seguinte: suponha que para algum K pertencente aos naturais, né, tal que o cardinal de A é igual a K, então esse K vai ser a quantidade de elementos que tem no conjunto A. Temos que PK, né, o cardinal do conjunto das partes de A, vai ser 2 elevado a esse cardinal de A. Certo? Isso aqui é verdadeiro. Ok? Bom, passo da indução é o PK mais 1. E aí, prestem bastante atenção. Sem perda de generalidade, suponho os seguintes conjuntos. No caso, os conjuntos com o mesmo cardinal, né? Lembre-se que conjuntos com o mesmo cardinal são isomórficos. Então, aqui eu tenho um conjunto formado por esses elementos e tenho aqui o meu késimo elemento. Ó, e quando o autor escreve sem perda de generalidade, ele está dizendo o seguinte, que esse exemplo aqui, eu posso utilizar quaisquer outros elementos, não necessariamente esses números que estão aí, mas eu poderia utilizar quaisquer outros elementos que eu estava lendo, certo? Então, eu tenho aqui o A, né, está formado até o késimo elemento, e o conjunto B formado pelo késimo elemento e o késimo mais um elemento. Beleza? Então, por hipótese de indução, o cardinal do conjunto das partes de A, né, é 2 elevado a K. Aqui está bem claro para vocês. Lembre-se bem, ó. Eu tenho aqui o conjunto A, o cardinal do conjunto das partes de A vai ser 2 elevado a K. Lembre-se que o cardinal é a quantidade de elementos que tem um determinado conjunto A. Bom, então, o conjunto das partes de A são todos os subconjuntos de B que não possuem o elemento K mais 1. Ora, está bem claro isso para vocês a partir do momento que você percebe que até o elemento K, até o késimo elemento, você tem o próprio conjunto A. Ok? Então, aqui está super claro. Demais subconjuntos de B são aqueles que contêm o elemento K mais 1, né? Então, tranquilo. Ó, todos os subconjuntos de B até o késimo elemento também são subconjuntos de A. Certo? Os demais subconjuntos são aqueles que vão ter todos eles mais o késimo mais um elemento. A união de cada conjunto das partes de A com K mais 1, certo? Vai resultar em quê? Em outros 2K, 2 elevado a K conjuntos. Ou seja, o cardinal do conjunto das partes B, né, vejam que o conjunto B ele é formado pelo conjunto A e o késimo mais um elemento. Vai ser 2 elevado a K mais 2 elevado a K. Isso a gente já viu, que é igual a 2 elevado a K mais 1. E, logo, provamos, né, a nossa proposição inicial. Que o cardinal do conjunto das partes de um conjunto A qualquer vai ser igual a 2 vezes o cardinal desse conjunto. Aliás, 2 elevado ao cardinal desse conjunto. Beleza? Esse exemplo aqui, ele é um pouco mais complexo, um pouco diferente, mas ele também é bem interessante, porque a gente vê nele um exemplo motivacional. A partir desse exemplo, a gente percebe uma determinada lei de formação, né? E aí a gente aplica o pensamento matemático para encontrar, né, formalizar essa lei de formação. Né? Beleza? Bom, vamos adiante. E agora vamos conhecer o segundo princípio da indução matemática, que também é conhecido como indução forte. Vimos o primeiro princípio, conhecido por indução fraca, e agora vamos para o segundo princípio. No primeiro princípio, né, só para a gente recordar, né, em geral, a gente vai trabalhar com esses dois. Certo? Primeiro princípio da indução, que é o que a gente colocou, e o nosso segundo princípio, ele considera não apenas o resultado anterior, PK, mas todos os anteriores para concluir PK mais 1. O que é que isso quer dizer? No primeiro princípio da indução matemática, o princípio fraco, você, na sua hipótese de indução, você considerava o elemento K, o késimo elemento, certo? E a partir dele você tinha o késimo mais um elemento.
no princípio da indução forte, você considera não apenas esse elemento K, mas todos os anteriores, ok? Então, é como se você tivesse o K menos o Késimo elemento e todos os elementos que vêm antes do Késimo elemento, certo? Para, a partir daí, você considerar o Késimo mais um. Tranquilo? Vamos lá. Vamos tentar entender aqui lembrar um pouquinho das definições e com certeza vai ficar claro para vocês, né? Então, no primeiro princípio da indução matemática, nós dizemos o seguinte, né? Pn é uma proposição sobre M, né? Temos aqui o conjunto definido dessa maneira. Pm é verdadeiro para qualquer K pertencente a M. Aqui é a minha hipótese de indução, né? Aqui meu passo de indução, beleza? E significava o quê? Para qualquer N pertencente aos naturais, a proposição P ela é verdadeira. Bom, no caso do segundo princípio da indução matemática, aí a gente tem os detalhes que são um pouco diferentes. Continuamos com o mesmo conjunto, sobre o qual nós vamos trabalhar. E aí nós temos duas versões. O professor Paulo Blau nos apresenta duas versões para o segundo princípio da indução matemática. Aí vocês devem estar dizendo assim, professor, mas já não estava complicado, aí vai complicar mais ainda, com duas versões. Calma, você escolhe a versão que você achar mais conveniente para trabalhar. Então, vejam bem. Então, na primeira versão, né, nós temos que PM é verdadeiro. Então, se o caso base, ele continua sendo semelhante ao do primeiro princípio da indução. E agora, ó, para qualquer K pertencente a M, aí vem a nossa hipótese de indução, aliás, nosso passo indutivo. Então, PM, conjunção P mais 1, até chegar em PK. Isso daqui implica, logicamente, em PK mais 1. Então, essa expressão aqui é o que eu estou tentando colocar para vocês. Que no segundo princípio da indução matemática, eu preciso considerar não somente o Késimo elemento, mas todos os casos que vêm até o Késimo elemento. Que são justamente M, conjunção P mais 1, até nós chegarmos em PK. Okay? Então, tudo isso daqui implica, logicamente, no PK mais 1. Beleza? Então, para qualquer N pertencente aos naturais, a proporção N vai ser verdadeira. Pn. Bom, a segunda versão, nós suponhamos que um T pertencente a N, e aí nós temos que P, N, P mais 1, P mais T são verdadeiros. Então, essa primeira parte aqui da segunda versão seria o quê? Seria o nosso caso base. Então, vejam que nessa segunda versão do segundo princípio da indução, o caso base já é um pouco mais complicadinho. Bom, para qualquer K pertencente a N, tá o quê? K é maior ou igual a N mais T, nós vamos ter essa nossa sentença para nossa implicação lógica para ser demonstrada. Então, vejam que nesse ponto aqui, ó, já é semelhante ao que nós tínhamos anteriormente. Beleza? Então, para qualquer N pertencentes aos naturais, Pn vai ser verdadeiro. Onde é que a gente vai utilizar isso aqui? Nós vamos utilizar, né? Aliás, na segunda versão, a gente prova os T primeiros casos em separado para verificar a base da indução. Então, essa é a diferença básica entre a primeira versão e a segunda versão do segundo princípio da indução matemática. Então, na segunda versão, a gente prova os T primeiros casos, que seria o nosso caso base, para a gente verificar a base da indução. Na primeira versão, vocês veem que o caso base ele é semelhante ao caso base lá do primeiro princípio da indução. Beleza? Bom, mas onde é que a gente aplica? Né? Aqui é que tem a parte mais interessante. Bom, onde é que a gente utiliza? Primeiro, definição e prova de propriedades. Definições de objetos matemáticos podem ser feitas a partir do segundo princípio da indução. São os exemplos que eu vou mostrar para vocês. Bom, se eu posso provar, aliás, eu posso definir determinados objetos utilizando esse segundo princípio da indução, então, tudo aquilo que foi dito sobre esse objeto que eu construí a partir do segundo princípio da indução, eu também posso demonstrar utilizando o mesmo princípio, certo? Que é o que ele está dizendo aqui para a gente. Ó. Definição e prova de propriedades de expressões, de fórmulas, de árvores, são objetos matemáticos. Então,
frequentemente a gente denomina o segundo princípio da indução de indução em estrutura ou indução estruturada. Né? É o termo comum que é geralmente encontrado na literatura. Bom, vamos aqui para o exemplo. Aí esse exemplo vocês vão achar bastante familiar. Por quê? Quem foi meu aluno no semestre passado, em lógica matemática, deve lembrar que nas aulas de introdução à lógica proposicional, eu apresentei uma definição recursiva das fórmulas da lógica proposicional. Essa definição recursiva é nada mais, nada menos do que a aplicação do segundo princípio da indução matemática. Correto? Então, vamos lá. Suponha P uma proposição lógica, a qual contém exclusivamente os conectivos da conjunção, disjunção e condicional. Certo? Se o valor verdade de todos os átomos de P é verdadeiro, é V, então o valor verdade de P é V. Então, aqui é um teorema, e aí eu vou provar, né, por indução na estrutura, ou melhor, no número de átomos, utilizando a primeira versão do segundo princípio da indução. Caso base é o K igual a 1, P, que é um símbolo proposicional, ele é um átomo, e, pela nossa hipótese, o valor de P, o valor de verdade de P é verdadeiro. Correto? Bom, agora a gente parte para quê? Para a nossa hipótese de indução. Suponha para algum K pertencente a N, e para qualquer U pertencente a N, tal que U é menor ou igual a K. Então, vejam que, nesse caso, a minha hipótese de indução ela já vai trabalhar com dois elementos, um Késimo elemento e um Ésimo elemento, certo? Sendo que ambos pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, se o número de átomos de P é U, então o valor verdade de P é V, né? Beleza? Certo? Então, isso daqui é a nossa hipótese de indução. O nosso passo de indução, que seria o nosso Késimo mais um elemento, vai ser da seguinte maneira. P pode ser reescrita, né? K e R possuem individualmente um número máximo, no máximo K átomos, e conjuntamente K mais um átomo. Então, vejam bem, como eu estou construindo uma fórmula da lógica proposicional, e aí vocês sabem que, no caso, os conectivos da conjunção, disjunção e condicional são conectivos binários, então eu preciso o quê? De dois átomos, correto? Nesse caso, os meus dois átomos são quem? K e R. Aliás, Q e R, desculpa. Então, a proposição P, o átomo P, né, ele vai ser reescrita da seguinte maneira. Bom, por hipótese de indução, Q e R são verdadeiros, portanto, qualquer um dos casos também é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, né, no meu passo de indução, eu construí os outros elementos, né, os elementos utilizando utilizando dois átomos e os conectivos da conjunção, disjunção e condicional, e pela minha hipótese de indução, em que eu dizia que K e R são verdadeiros, então todas essas sentenças aqui, todas essas fórmulas, também são verdadeiras, né? Portanto, em qualquer dos casos, P é verdadeiro. Ok? Então, aí foi muito simples, né? Na verdade, nesse caso, a gente não está utilizando uma definição, né? Nós estamos utilizando o quê? Nós estamos provando que se eu tenho uma determinada forma da lógica proposicional e um átomo dessa forma é verdadeiro, né? Então, no caso base, o valor dessa forma vai ser verdadeiro. Mas, se eu tenho casos recursivos em que eu vou ter dois átomos, né, no caso Q e R, e assumindo que Q e R são verdadeiros, então todos esses átomos, todas essas fórmulas aqui também serão verdadeiras. Certo? É isso que a gente mostrou aqui. Bom, um outro exemplo, né? Esse nosso exemplo já utiliza a segunda versão, e aí prestem atenção como é bacana. Então, qualquer valor de postagem igual ou maior que R$12 pode ser formado usando exclusivamente selos de R$4 e de R$5. Então, vejam bem, estou dizendo que se eu vou enviar uma encomenda, uma carta, né, e que o valor dessa encomenda vai ser maior ou igual a R$12, eu posso utilizar selos de R$4 e de R$5 para poder enviar essa encomenda. Bom, então vamos lá. A prova por indução, no caso aqui, no número de selos, né, vai ser, nossa base de indução vai ser o seguinte, seja K pertencente a esse conjunto. Por que nós temos esse conjunto aqui, né? Então, aqui é só mesmo para a gente simplificar a situação.
Então, eu tenho R$12, R$13, R$14, R$15. Então, aqui são nossos casos base, né? Então, R$3 são 3 selos de R$4. Também pode ser 2 selos de 4, um selo de 5. R$14, um selo de 4, 2 selos de 5. E R$15, 3 selos de 5. Então, nesse caso aí, né, na base da indução, eu tenho os exemplos, aliás, a quantidade de selos que eu preciso, dado determinados valores em reais. Certo? Então, vejam que nesse nosso exemplo aqui, o nosso caso base, ele tem, né, de acordo com o que a gente viu anteriormente, vou botar para cá. Bom, PM, PM mais 1, PM mais T, né? Então, seriam nossos casos seguintes, beleza? Então, aqui são os 4 primeiros casos, tá bom? Beleza? E aí nós vamos para quê? Nossa hipótese de indução. Suponha que para algum K pertencente a N e para qualquer U pertencente a N, tal que 15 é menor ou igual a U e U é menor ou igual a K. Certo? Ou seja, o nosso caso base são esses 4 elementos. Então, o nosso U ele vai ser menor, o nosso U vai ser maior ou igual a 15, mas, né, o nosso K ele vai ser maior que o U. Ok? Então, se o valor é U, então ele pode ser formado usando selo de 4 e de 5. Então, a partir daqui, o que nós vamos fazer? Olha, eu tenho aqueles 4 elementos, aqueles 4 valores. Né? Aqui é a minha base de indução. Acima de R$15, eu também vou utilizar somente selos de 4 e de R$5. Certo? Bom, no nosso passo de indução, nós vamos ter o quê? Uma postagem que o valor dela é K mais R$1. Certo? Então, no passo da indução até K, né? Na hipótese, desculpa, e no passo de indução K mais 1. Então, tal postagem pode ser formada utilizando, né, uma postagem de K menos R$3 mais um selo de R$4. Certo? Beleza? Então, provado aí, bonitinho. Vamos agora para a parte de definição indutiva. A definição indutiva também a gente já tratou numa aula, numa pré-aula, certo? Então, eu só queria reforçar mais para vocês essa questão que vem a ser a definição indutiva e a diferença dela para a questão da prova por indução, correto? Então, numa definição indutiva, a gente utiliza o princípio da indução matemática. Então, tranquilamente, eu posso utilizar esse princípio para definir elementos, certo? E em toda definição, como eu estou utilizando o princípio da indução matemática para definir algo, né, e a gente sabe que o princípio da indução matemática ele é construído de uma base da indução e o passo da indução, então, na minha definição, também preciso ter esses 2 elementos. Então, eu tenho um passo da indução, que especifica os casos elementares, e o passo de indução ou recursão, que vai construir os demais casos que são definidos em termos dos anteriores. Bom, um exemplo que a gente já utilizou de definição indutiva, em um momento passado, foi a ideia de fecho transitivo, né? Isso lá no capítulo, no segundo capítulo, né, de pensamento relacional. E vamos só recordar. Então, aqui eu tenho uma relação, uma endorrelação R, de A com A. O fecho transitivo dela é definido da seguinte maneira, né? Se eu tenho um par AB pertencente à relação R, então o fecho transitivo também vai pertencer à relação R. Se o par AB pertence ao fecho transitivo e B mais B e o par BC também pertence, então AC pertencerá à relação R+, que no caso seria a relação resultante utilizando o fecho transitivo. Então, o que nós temos? Eu tenho que esse 1, né, é a minha base da indução, o passo da indução é o item 2, né, certo? E esse item 3 aqui é apenas um reforço, né, para quem lê a definição, dizer o seguinte, ó, qualquer coisa que não seja definida dessa maneira, não é um fecho transitivo, certo? Então, os únicos elementos de R+, que é o meu fecho transitivo, são aqueles construídos a partir de 1 ou de 2, ok? Então, em geral, esse ponto 3 aqui, uma definição recursiva, ele pode até ser omitido, mas é interessante você
observar a existência dele, né? Porque ele dá uma reforçada, né? Então, tudo aquilo que está fora do escopo do 1 e do 2 não pode ser considerado um fecho transitivo. Vamos aqui a um outro exemplo. Esse exemplo aqui, vocês deverão encontrar lá em linguagens formais e autômatas. Então, uma definição indutiva para um conjunto de todas as palavras de um determinado alfabeto. Eu tenho aqui o alfabeto sigma, formado por esses dois elementos, A e B, e o sigma asterisco é o conjunto de todas as palavras formadas pelo alfabeto sigma. Beleza? Bom, qual é a base da indução? É a palavra vazia, que é o epsilon. A palavra vazia pertence ao meu conjunto de palavras, né? Qualquer x que pertence a sigma, né, tem-se que x vai pertencer ao sigma asterisco. Ora, isso quer dizer o quê? Que os elementos do meu alfabeto também constituirão palavras do meu conjunto de palavras, correto? O meu passo da indução, eu já tenho aqui, ó, o e v, que seriam variáveis, né? Então, são palavras desse conjunto sigma asterisco. Então, a concatenação de U e de V, né, feita dessa maneira, é uma palavra desse mesmo conjunto sigma asterisco, que é o conjunto de palavras. Ok? Então, temos aí uma definiçãozinha bem interessante de um alfabeto, né, a partir de um conjunto, aliás, definição de um conjunto de palavras, ou melhor, de todas as palavras de um determinado alfabeto. Beleza? E aqui, mais uma vez, uma definição recursiva. Aqui nós não é o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. Tá? No exemplo anterior, a gente estava provando que se um determinado átomo T é verdadeiro, e se eu tiver átomos Q e R que também são verdadeiros, a conjunção, a disjunção e a condicional deles também será verdadeira. Aqui, nesse exemplo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente definindo as fórmulas da lógica proposicional. Ok? Então, a minha base da indução é qualquer fórmula atômica. Então, lembre-se que qualquer símbolo proposicional é uma fórmula. Isso foi visto no semestre passado. E nosso passo da indução é o seguinte. Se Q e R são fórmulas, então também são fórmulas. Não Q conjunção R, Q disjunção R, e assim sucessivamente. Muito simples aí. Né? Não tem nada de muito misterioso. O mais interessante é que vocês observem, né, a partir de agora, se vocês estiverem estudando as definições de outros elementos, se é possível você ter uma definição recursiva, né, daquele objeto matemático. Né? Serve até como dizer assim, será que é possível eu definir recursivamente um determinado objeto? Sim ou não? Né? Bom, aí aqui temos aqui nós temos a diferença entre a definição indutiva, né, e o princípio da matemática. Não é bem uma diferença, apenas traçando um paralelo. Bom, a discussão da princípio da indução e a definição indutiva. Então, uma definição indutiva, no número de conectivos, da forma usando o segundo princípio. Então, o segundo princípio seria o quê? K igual a zero. Então, para qualquer proposição atômica, incluindo V e F, é uma fórmula. A minha hipótese de indução seria essa daqui, né? Suponho que para algum K pertence a N. Né? Então, nós temos que P, se P é uma fórmula com I conectivos, então P é uma fórmula da lógica. Beleza? Então, aqui é só mais um exemplo. Certo? Bom, gente, então, para a gente finalizar, eu queria apresentar para vocês, agora nós vamos sair um pouquinho da indução e da recursão, certo? E vamos entrar num assunto que, como eu havia dito para vocês no início da nossa aula de hoje, vocês vão encontrar esse assunto especificamente na disciplina chamada Linguagens Formais e Autômatas. Se eu não me engano, também na disciplina Compiladores, vocês também irão trabalhar com expressões regulares. Em algumas tarefas que nós precisamos executar através de linguagem de programação, nós também utilizamos expressões regulares. Então, expressão regular não é
algo que você vai trabalhar somente no campo da matemática discreta, né? Expressão regular é muito utilizado em programação também. Depois vocês podem pesquisar sobre isso, beleza? Mas o que vem a ser uma expressão regular? Vamos já entender. Bom, a gente já viu o que era um autômato finito, né? Nós utilizamos ele para definir classes de linguagens regulares e autômatos têm diversas aplicações. Bom, uma expressão regular é uma alternativa para definir linguagens regulares, né? A definição dela é indutiva e ela vai seguir o segundo princípio da indução matemática, que é aquele que a gente acabou de ver. Bom, então, vamos aqui criar como é que a gente definiria uma expressão regular, ou simplesmente sobre um alfabeto signo. Então, a minha base da indução seria o conjunto vazio, né? Seria uma linguagem vazia. O meu epsilon é uma expressão regular que denota também a linguagem formada só por epsilon. Lembre-se que esse epsilon é a palavra vazia. Qualquer símbolo x pertencente a sigma, né, que no caso é o alfabeto, é uma expressão regular e denota a linguagem x. Então, a linguagem ela é constituída, né, dessa maneira aí. Essa é a base da indução. No nosso caso, o passo da indução, né, se R e S são expressões regulares, e denotam as linguagens R e S, então nós vamos ter a união, né, então R mais S é a expressão regular, e denota essa linguagem, a linguagem R união S. A concatenação seria isso aqui, RS é uma expressão regular que denota essa linguagem, ou seja, RS é o V está ok, U pertencente a S e o V pertencente ao S. Certo? E a concatenação sucessiva também vai denotar essa linguagem. Beleza? Bom, nesse caso aqui da expressão regular, é usual nós utilizarmos a concatenação sucessiva, né, precedente sobre a concatenação união, e a concatenação tem precedência sobre a união. Então, nós temos aqui A é uma expressão regular somente a palavra AA, então a linguagem que a gente apresenta. Essa outra expressão regular são todas as palavras que iniciam com B, seguido por 0 ou mais A. Então, vejam bem, uma expressão regular, ela significa algo, né? No caso aqui, esse AA é uma expressão regular que significa, né, na linguagem representada, somente a palavra AA. Já essa outra expressão regular, ela quer dizer o quê? São todas as palavras que iniciam com B, seguida por 0 ou mais A. Então, esse asterisco está simbolizando 0 ou mais A. Certo? Aqui nessa outra expressão, são todas as palavras sobre esse alfabeto, AB, e aqui, essa outra expressão regular, são todas as palavras contendo AA como subpalavra. Beleza? E aqui mais alguns exemplos. Vamos passar adiante, porque já está ficando mais tarde. Bom, como vocês viram, as expressões regulares, na verdade, são essas concatenações aqui, certo? Beleza? E aí vocês perceberam também que nós definimos expressões regulares de maneira indutiva, né? No caso, utilizando o segundo princípio da indução. Lá na disciplina de linguagens formais e autômatos, vocês vão trabalhar com mais profundidade. Expressões regulares, vocês vão ver como é que vocês vão aplicar isso daí dentro do contexto das linguagens formais e dos autômatos, correto? O importante nesse momento é você compreender como é que você pode construir indutivamente uma expressão regular, certo? Bom, e para a gente fechar, vamos ver aqui só esse exemplo aqui de computação de um autômato finito, né? Então, a gente já viu alguns autômatos finitos, né? Alguns modelos computacionais, que no caso foi a rede de Petri, a gente definiu lá, a gente começou a falar sobre relações, e o autômato finito também. Então, sintaticamente, a gente pode definir, né, a forma dele, essas definições formais, e a semântica dele é introduzida como justamente um processamento, né, introduzido textualmente de forma informal. Bom, já foi mostrado para vocês o que vinha a ser um autômato finito, né? Nós temos aqui nodos, né, e símbolos que esse autômato vai analisar.
E junto com essa ideia de autônomo finito, a gente também tinha utilizado a ideia da máquina de Turing, né, a FIT e tal, beleza? Então, lá em linguagens formais autônomas, vocês vão utilizar tanto esse conceito de expressões regulares como o conceito de autônomos finitos para trabalhar em conjunto, correto? Tem alguma coisa? Aqui a gente pode deixar para... Gente, então, vamos aqui parar a apresentação. Né? Esse último ponto que eu coloquei para vocês foi mais para ilustrar como é que vocês vão utilizar o conceito de definições recursivas, certo? Ou, definições recursivas que podem ser feitas a partir da indução matemática. Vejam bem, nós podemos utilizar tanto o primeiro princípio quanto o segundo princípio da indução matemática para construir objetos, né, de forma recursiva, ou melhor, de forma indutiva, beleza? E aí, quando você constrói um determinado objeto, utilizando o segundo princípio da indução, por exemplo, você pode verificar teoremas que foram definidos sobre esses objetos, também utilizando o segundo princípio da indução matemática. Então, você utiliza o segundo princípio para a definição do objeto, e o mesmo segundo princípio você pode utilizar para verificar algum teorema que foi construído, né, ou conjecturado, né, inicialmente, sobre aquele objeto. Beleza? Bom, esse assunto ele é bastante complexo. Eu recomendo demais que vocês deem uma assistida naqueles outros vídeos que tem lá no canal, que são outras explicações sobre como você desenvolve uma prova por indução matemática, certo? E é isso, beleza? Bom, quem ainda não registrou a frequência, por gentileza, fazê-lo aí no chat. Eu vou dar alguns segundos antes de encerrar a gravação. E quando for na semana que vem, nós continuaremos com o nosso papo aqui, certo? Beleza? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou interromper aqui a gravação.